A perda de peso através de dietas afeta a pressão arterial e reduz os efeitos da hipertensão? É isso que estaremos respondendo nesse vídeo. Oi, eu sou discente Vinícius Pereira do Carmo, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, e curso de Medicina, e estou realizando um trabalho de introdução aos fundamentos científicos juntamente com meu docente Antônio Grande. E vamos analisar esse artigo, Long-Term Effects of Weight Reducing Diets in People with Hypertension. Perdoe em inglês, mas ele se traduz como efeitos de longo prazo de dietas redutoras de peso em pessoas com hipertensão. Uma breve introdução é que, como todos sabemos, hipertensão é uma doença crônica que necessita ser avaliada constantemente a partir do momento que seu corpo se torna incapaz de manter uma regulação pressórica de maneira correta e necessita de uma intervenção medicamentosa e de mudanças de estilo de vida para que com que seu corpo não acabe sofrendo complicações cardiovasculares, algumas doenças coronarianas, por exemplo, doença renal crônica, você está propenso a sofrer acidente vascular cerebral e algumas outras complicações cardiovasculares que podem surgir caso não seja tratada. E nesse quesito nós trazemos o problema do artigo. Todas as principais diretrizes de terapia e antihipertensiva recomendam a perda de peso. Então, intervenções dietéticas, elas reduzem o peso corporal e, portanto, servem como uma intervenção útil para reduzir a pressão sanguínea e eventos cardiovasculares adversos associados à hipertensão. Passando agora para o pico. O que seria o pico? Quando os pesquisadores eles buscam fazer algum tipo de pesquisa, é necessário que você estabeleça o pico para que você possa direcionar e ter uma ideia exatamente do que você está procurando. O P vai de população, que são pessoas acima de 13 anos com hipertensão essencial, que vai ser aquele que você vai pesquisar na população, e a intervenção procurada, que é o regime de redução de peso e o regime dietético. C, comparação. Nós vamos ter uma comparação de grupos com dieta para redução de peso e grupos sem dieta para redução de peso. E outcome, ou desfecho, que são pessoas retiradas do estudo, pressão arterial sistólica, mudança de peso, pressão arterial diastólica, morte, evento adverso e morbidade cardiovascular, que será o que nós vamos procurar nesse estudo. Nessa revisão, iremos focar principalmente nos objetivos secundários, que seriam avaliar os efeitos de longo prazo das dietas redutoras de peso em pessoas com hipertensão sobre alteração em relação ao valor inicial da pressão arterial sistólica, alteração em relação ao valor inicial da pressão diastólica e redução do peso corporal. Bom, aqui nós temos a nossa pirâmide de evidências. O que isso quer dizer? Quer dizer que, quando buscamos informações mais relevantes com relação a qualquer tema, é importante nós analisarmos isso, porque revisões sistemáticas está lá em cima, assim como meta-análise, que seria o estudo, uma análise dos resultados obtidos de revisões sistemáticas. Que quer dizer que revisões sistemáticas ela tem uma maior possibilidade de estarem corretas e, portanto, pode embasar-nos melhor para tomar decisões clínicas, principalmente na área de medicina. Com relação à metodologia utilizada nesse estudo, nós temos que os estudos selecionados foram ensaios clínicos randomizados, com duração mínima de 24 semanas, que compararam intervenções dietéticas redutoras de peso com nenhuma intervenção dietética em adultos com hipertensão primária. E como participantes foram incluídos homens e mulheres não grávidas com 18 ou mais com hipertensão essencial. Com relação aos desfechos, nós temos os desfechos primários e os desfechos secundários. Desfecho primário: mortalidade total, morbidade cardiovascular, eventos adversos, incluindo eventos adversos graves totais, retirada devido a eventos adversos e eventos adversos totais não graves. Quanto a desfechos secundários, nós temos alteração em relação ao valor inicial da pressão arterial sistólica e alteração em relação ao valor inicial da pressão arterial diastólica, assim como mudança de peso corporal, que foi o que comentamos antes. Esse estudo ele foi realizado com um aporte prévio, pois esse estudo é basicamente uma versão atualizada de um estudo que já foi realizado. Anteriormente foram selecionados 7.913 estudos e atualmente foram selecionados 7.244 estudos, utilizando todas essas bancos de dados que eu estou demonstrando para vocês. Porém, desses bancos de dados e todos esses estudos selecionados, apenas 32 publicações foram incluídas, pois essas 32 publicações passaram por todos os critérios de inclusão e exclusão que estou demonstrando para vocês. E apenas 8 testes, basicamente,
foram selecionados para serem realizados uma meta-análise sobre seus resultados. Bom, agora vamos abordar um pouquinho sobre risco de bias, risk of bias, que é você avaliar o risco de viés que todos esses artigos apresentaram. Como nós conseguimos ver nesse gráfico, nós podemos dividir em alto risco de viés, risco de viés incerto e baixo risco de viés, que foram apresentados nesses estudos. Isso se dá basicamente se aquele estudo ele conseguiu demonstrar de maneira correta como que foi feito cada processo para que ele não ganhe um alto risco ou um baixo ou um risco incerto de viés sobre seu estudo, sobre como ele foi realizado. A partir disso, nós podemos analisar que a maioria dos estudos ele teve muito viés com relação ao cegamento tanto das performances e da detecção dos pacientes. Ou seja, não estava sendo feito a parte metodológica de você evitar os pacientes ou até mesmo os pesquisadores de conhecer os participantes, o que pode predispor a alguns erros de análise. Aqui nós temos todos os estudos avaliados individualmente. E, como podemos ver, o principal eixo que nós vemos de incerteza com relação ao viés se dá principalmente com essa relação do blind, que é a parte do cego, e também das análises incompletas que estavam sendo feitas após o estudo. A maioria dos estudos aparecia com esse viés incerto, o que traz para a gente uma baixa confiabilidade com relação a todos esses estudos. Outra metodologia utilizada para avaliarmos esses artigos é o grade, que ele avalia principalmente a qualidade dessas evidências, que pode ser dividido em muito baixo, baixo, moderado e alto. Através desse sumário de todos os achados que foram encontrados nessas revisões sistemáticas selecionadas, nós temos que o grade, que está na quarta linha, avaliou as evidências como muito baixas com relação à mortalidade total, muito baixas com relação à morbidade cardiovascular e com relação à alteração da pressão sistólica como baixa e alteração da pressão diastólica como baixa também, que é nisso que vamos nos focar nesse vídeo. Agora, falando principalmente com alterações da pressão sistólica, nós temos que, dos artigos que foram selecionados, os pacientes eles apresentaram um desfecho favorável à dieta. E como podemos analisar isso, considerando que são 5 artigos que foram avaliados, 5 testes que foram avaliados, principalmente por esse Flores Plot, que é o gráfico de floresta que nós estamos vendo no nosso canto inferior direito. Esse gráfico de floresta, ele pode ser analisado se observarmos principalmente que na vertical nós temos esse ponto zero, que vai indicar para nós se aquele estudo é confiável ou não, desde que nós não temos nenhum estudo tocando no zero, porque não tem como um estudo ele ser favorável à dieta e desfavorável à dieta ao mesmo tempo. Então, ou ele é positivo ou ele é negativo. Outro ponto que nós devemos analisar de cada estudo é o intervalo de confiabilidade. Esse intervalo de confiabilidade ele é medido se, principalmente, o estudo ele alcançou todos os critérios metodológicos para com que ele possa ser considerado confiável. Se sim, o intervalo de confiabilidade dele tende a ser menor, e não apenas o resultado dele é levado em consideração. Outra coisa que nós podemos analisar é os quadradinhos que cada um desses artigos possui. E quanto maior o quadradinho, significa que maior o grau de impacto daquele estudo. E por último, o losango. O losango ele é o final da nossa revisão, que nos permite analisar o compilado de todos os resultados desse artigo. Esse losango que nós encontramos, ele apresenta uma significância estatística, porque ele não toca, como eu disse, na linha zero, e, portanto, a perda de peso realmente favoreceu você ter uma porcentagem de diferença de 4,9 milímetros de mercúrio com relação à pessoa que não fazia dieta. Ou seja, um resultado positivo para quem faz dieta com relação ao controle da pressão arterial sistólica. Agora vamos analisar a diastólica, como vocês já aprenderam a fazer. A diastólica, então, ela também teve um desfecho favorável na dieta, como podemos ver. E nós temos que, dos estudos que não cruzam essa linha, 2 principais estudos que vão combinar também para esse resultado favorável. No caso da pressão diastólica, então, nós temos a diferença de 3,19 milímetros de mercúrio, sendo também favorável à dieta, dizendo que, a partir do momento que você consegue perder
o peso, você também consegue um melhor controle da sua pressão arterial diastólica. Em conclusão, em pessoas com hipertensão essencial, a terapia com intervenções dietéticas para redução de peso corporal resultou em reduções da pressão arterial e no peso corporal. Uma redução no peso corporal de aproximadamente 4 kg foi necessária para alcançar uma redução de aproximadamente 4,5 mm de mercúrio na pressão arterial sistólica e aproximadamente 3,2 na pressão arterial diastólica. No entanto, o fato de que apenas alguns dos estudos puderam ser incluídos nas análises enfraquece nossa conclusão. Nenhum dos estudos forneceu dados para responder à pergunta se a redução de peso pode reduzir o risco de mortalidade ou outros desfechos relevantes para os pacientes. Conclusão final. Em pessoas com hipertensão primária, as dietas de perda de peso reduziram o peso corporal e a pressão arterial, mas a magnitude dos efeitos é incerta devido ao pequeno número de participantes e estudos incluídos nas análises. Se a perda de peso reduz a mortalidade, a morbidade é desconhecida. Nenhuma informação útil sobre os efeitos adversos foi relatada nos ensaios relevantes. Bom, isso conclui o nosso estudo